O Brasil e a China assinaram hoje 37 acordos e o presidente Lula reiterou que o diálogo vem em primeiro lugar em um mundo em conflito. O nosso convidado agora é o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas. Como sempre, professor, uma honra receber o senhor aqui. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Prazer conversar com vocês sempre. Professor, é interessante ouvir um brasileiro que trabalha na China a aproximação entre esses dois países. É possível esperar realmente questões práticas envolvendo as duas nações no momento em que também se fala na sucessão do comando dos Estados Unidos? Veja, Thiago, é até interessante porque o que eu tenho notado aqui, particularmente nos jornais, é um crescendo com relação às informações ou as interações com o Brasil, porque nos últimos anos, a gente sabe que já faz 15 anos que a China se tornou o principal parceiro econômico do Brasil, e dentro do BRICS também nós temos tido uma atuação conjunta importante, né? Porque juntos nós temos aí uma situação de sinergia muito positiva. É interessante que o Brasil não concorre com a China na maior parte das áreas em que a China tem competitividade, e o Brasil é um parceiro por excelência da China. Então, o que nós olhamos nessa situação toda, Thiago, e aqui é observado bastante isso, é que quando se fala do sul global, o país principal que a China olha em razão do nosso tamanho, da nossa história e da nossa sinergia, é para o Brasil, porque mesmo com relação à Índia e à própria Rússia, existem os desafios que os chineses enfrentam nessa relação, justamente porque são vizinhos, e o Brasil não. Então, nos últimos tempos, a gente tem notado uma preocupação muito grande com o Brasil e uma preocupação no sentido de construir e solidificar ainda mais essa parceria. Professor, vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora faz a próxima pergunta. Dora. Professor, essa proximidade, essa visita do presidente chinês aqui, ela foi uma visita muito produtiva e ela reflete uma proximidade grande do Brasil com a China, por essas razões que o senhor já elencou. Isso tem algum potencial de prejudicar, de arranhar as nossas relações com os Estados Unidos no governo Trump? E como é que o Brasil deve se conduzir para evitar que haja um eventual atrito? Dora, é uma pergunta sempre importante nessa questão toda, né? O que a gente faz para manter uma equidistância dos dois países e tentar se beneficiar o máximo possível da relação. Mas a gente sabe também que quando você acende uma vela para dois santos, você pode ter problema com os dois santos, né? Então, eventualmente, nós temos de analisar quais são os interesses de longo prazo com o Brasil. É óbvio que os Estados Unidos têm uma presença no Brasil de mais de 200 anos, né? A relação bilateral acabou de completar 200 anos, nós temos um parque enorme de investimentos norte-americanos no Brasil, mas nos últimos 15 anos, se eu não me engano, esse ano, o superávit comercial do Brasil com a China é de 30 bilhões de dólares, isso nós não temos com ninguém. E, obviamente, que o relacionamento com a China é muito importante, justamente porque se nós perdêssemos o mercado chinês, o que aconteceria com a soja brasileira, com os produtos que o Brasil exporta? Nós não temos outras opções porque os Estados Unidos não entrariam para substituir a China nesse momento. E a gente sabe também, Dora, que em muitos dos setores, Brasil e China são concorrentes. Brasil e China não, Brasil e Estados Unidos são concorrentes com relação a produtos agrícolas, por exemplo. Então, o que a gente tem que levar em consideração é quais são os interesses de longo prazo. Nós vimos, por exemplo, que na relação anterior, em que havia uma proximidade aparente entre o presidente anterior e o presidente Trump, o presidente Bolsonaro e o presidente Trump, isso de fato não se manifestou em grandes alterações comerciais na relação Brasil-Estados Unidos. Então, é importante ter muito claro isso, qual é o interesse do Brasil, o que nos leva no longo prazo a ter uma cooperação maior e onde o Brasil vai derivar maiores benefícios. Eu acho que essa é a questão fundamental. Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Professor, nesse sentido dessas relações Brasil e China,
uma expectativa era de que o Brasil eventualmente pudesse ou não formalmente assinar acordos, ingressar na chamada nova Rota da Seda. Na sua visão, isso seria um passo que daria um indicativo mais claro de um alinhamento à China e, nesse sentido, talvez o Brasil ele opte por uma situação de maior equidistância em relação aos dois grandes parceiros comerciais? Existe uma série de países que vêm assinando o acordo da nova Rota da Seda justamente para fomentar os investimentos chineses em infraestrutura. A grande diferença, Vilela, é que se você olhar para os Estados Unidos e para a União Europeia, a possibilidade de investimento desses países nos outros tem diminuído bastante. E o único país, efetivamente, que tem capital para investir em infraestrutura em outros lugares tem sido a China. É só você observar, por exemplo, na última reunião da APEC, que é a Associação dos Países da Ásia e do Pacífico, o Peru recebeu uma quantidade enorme de investimentos com o objetivo de transformar um porto novo que foi feito lá no maior hub da América Latina com relação à exportação. Então, você vê que os investimentos chineses têm aumentado na região. Inclusive, o próprio México, o governo chinês está assinando uma série de acordos justamente para promover a infraestrutura no México. E você vê que o México é o país mais próximo dos Estados Unidos nessa questão geográfica. Então, eu acredito que talvez muita gente tenha restrição a fazer parte da nova Rota da Seda, mas nós temos uma quantidade de oportunidades que podem ser desenvolvidas com maior profundidade. Mas eu sempre digo, o interessante seria, por exemplo, se no Brasil a gente começasse a falar de um acordo de livre comércio Brasil e China. Claro que isso implicaria uma mudança da questão do Mercosul. O Mercosul hoje em dia é uma área, um mercado comum, impede que nós façamos acordos bilaterais, temos que fazer ele com bloco, mas a gente começa a notar que, por exemplo, uma subserviência ali observada na questão de Milei com os Estados Unidos pode ser um impeditivo para que o bloco avance em outros acordos comerciais. Então, talvez seja o caso de dar um passo atrás, transformar o Mercosul aí numa área de livre comércio para que o Brasil possa efetivamente ter um acordo de livre comércio com a China. E isso é que é importante pensar. A China realizou um acordo com a ASEAN, um acordo de livre comércio com a ASEAN, que é a Associação dos Estados do Sudeste Asiático, que se transformou no maior parceiro comercial da ASEAN e da própria China. E a própria ASEAN, durante muitos anos, teve inúmeras restrições à China como parceiro comercial. Então, você tem que pensar na questão do interesse de longo prazo, onde que o país vai se beneficiar mais nesse processo todo. E talvez assinar a Rota da Seda fizesse sentido dentro desse contexto de nós aprofundarmos o relacionamento, já que, olhando para o futuro, nós vamos ter os Estados Unidos muito mais em si mesmados, no sentido de resolverem os seus problemas internos. Trump já disse que a América é em primeiro lugar, e isso significa que os outros parceiros vão ter de encontrar outras formas de cooperação. É o caso até mesmo dos europeus, que estão preocupados, e você vê muita gente falando, até na Itália, por exemplo, que mudou um pouco a postura com relação à China, de uma tentativa de reaproximação. E a gente tem notado isso com vários países, Egito, a Indonésia. Esta ação chinesa tem sido muito grande. Ô professor, a imprensa não só nacional, mas internacional vem dando algum destaque sobre esse acordo que o Brasil fecha com uma empresa que fornece internet, que é uma concorrente de Elon Musk, que terá um cargo no governo de Donald Trump. Isso pode criar algum atrito com os Estados Unidos, ou por se tratar de uma questão privada, não deve ter tanta consequência assim? Olha, Tiago, a gente nota que muitas vezes o governo americano é o maior defensor das empresas norte-americanas. É só você pensar que até hoje o Brasil sofre um lapso na questão do 5G por influência dos Estados Unidos, que não queria que a Huawei se tornasse aí o grande fornecedor dessa tecnologia no Brasil. Os europeus cometeram o mesmo erro, e a internet na Europa continua sendo ruim. Então, comparativamente, aquilo que poderia ser, como a gente observa, por exemplo, aqui na China, onde o 5G funciona muito bem. Então, essa interferência do governo, no sentido de favorecer as suas empresas, acontece, e isso com certeza poderá acontecer no caso do retorno de Donald Trump ao poder, porque ele já falou muitas vezes que o seu interesse é defender as empresas norte-americanas. Então, pode ter uma situação de forçação de barra para que o Brasil compre alguns produtos dos Estados Unidos ou deixe de comprar produtos chineses. Isso a gente já sabe e já observou isso historicamente, não é? Mas
a questão, novamente, volta. Qual é o interesse de longo prazo? Onde é que nós vamos ter efetiva transferência de tecnologia? Onde é que nós vamos poder atuar em conjunto? A questão não é ser Brasil e China, Brasil e Estados Unidos, Brasil e União Europeia, é o que o Brasil vai conseguir construir a partir desses acordos. Se for um acordo de mera compra de produtos, aí faz mais sentido até você ter uma cooperação com aquele país que lhe compra mais produtos nesse processo todo. Mas, novamente, é a definição estratégica do que é o interesse nacional no curto, médio e longo prazos. Dora, quer fazer mais uma rapidamente? Não, estou super satisfeita. Inclusive, essa questão que você me perguntou sobre esse atrito, que eu não soube responder, me satisfez completamente. Foi ótima informação. É isso, professor. E só para fechar, bem rapidinho, aí a imprensa na China, não sei como é que o senhor tem acesso muitas vezes a essa informação, dão qual destaque para o Brasil? A China avalia o Brasil como um bom mercado para eles trabalharem? Sim, né? E como um parceiro confiável na questão da América Latina. Veja só, se você pensar, não é? A China tem e precisa de... A China, historicamente, não acredita em alianças, né? Que é uma coisa bem típica da China, porque diz que a aliança força você a tomar determinadas decisões que não seriam no seu interesse, né? Então, a preservação do interesse sempre prevalece em qualquer questão, o que é óbvio mesmo quando você tem alianças ou não. Agora, a China nota que o Brasil é um parceiro importante. Você tem uma questão de, embora a gente reclame muito do Brasil em determinadas coisas, né, sejamos muito críticos, o Brasil é um grande mercado, você tem uma população com capacidade econômica, e o Brasil, eu sempre falo, é um parque de diversões quando você pensa na questão da infraestrutura. O Brasil tem muita coisa a construir, muita coisa a ser refeita e muita coisa a ser estabelecida. Veja, Tiago, por exemplo, a questão de portos, né? O Brasil pode se transformar, já tem o maior porto da América Latina, mas nós precisamos, por exemplo, de um acordo efetivo que dê para o Brasil acesso ao Pacífico, que facilitaria muito o comércio internacional do Brasil. Então, na questão de exportações para a China. Então, o Brasil tem aí uma série de coisas e série de benefícios que seriam interessantes na relação bilateral. Mas isso não significa que os chineses queiram ir para o Brasil, investir no Brasil e permanecer a vida inteira no Brasil, que muita gente pensa que isso pode acontecer. Não. Os chineses querem fazer um acordo comercial, construir e depois repassar isso para os brasileiros, para que os brasileiros administrem a infraestrutura que eles estão construindo. Tem sido assim em muitos países africanos, tem sido assim ao redor do mundo. Então, este é o objetivo. E o Brasil, nesse sentido, é importante porque é o maior país da América do Sul, tem um peso econômico. Contrariamente ao que muita gente diz, o Brasil é um país que tem peso internacional. No sul global, o Brasil é importante e nós vamos construindo uma imagem negativa do Brasil, né, internamente, sem levar em consideração que o Brasil pode muito mais com relação àquilo que é a posição que ocupa e o que representa internacionalmente. Então, às vezes, nós podemos nos apequenar, mas, por sorte, com a visão chinesa de longo prazo, o Brasil é um país importante e não vai deixar de ser importante nos próximos 10, 15, 20 ou 50 anos. Professor Marcos Vinícius de Freitas, de Relações Internacionais. Boa quinta-feira para o senhor aí, já na quinta-feira na China. Um grande abraço, sempre um prazer receber o senhor aqui. Um abração, obrigado. Um abraço do futuro já. É verdade. Muito obrigado.